A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bendito e louvado seja Deus nesse dia que se chama hoje. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Ezequiel. Hoje o capítulo 18, de 32 versículos, né? Um título, irmãos, tremendo, atual para a nossa vida hoje. O que pecar morrerá. A Bíblia fala-nos que o salário do pecado é a morte. Mas quando você que está vendo o vídeo pela primeira vez, se entende que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, morreu no meu e no seu lugar. Toda aquela condenação, ele tomou sobre si. E você crê e o aceitá-lo como seu único suficiente Salvador, crer nele. Ele te escolheu, ele te escolhe. Você confessar com a sua boca que você crê no que ele fez na cruz do Calvário e aceitá-lo, irmãos. Aceitação é crer. Todos os nossos pecados estão perdoados e Deus não se lembra mais. Você se torna filho e filha de Deus. Que maravilha, né? Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 1 fala assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que pensais vós, ou que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vamos ler de 5, 6 versículos, está explicando aqui, irmãos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça. Irmãos, biblicamente, Êxodo 25, lá fala, você pode ler lá, que fala que Deus visita o pecado da terceira e da quarta geração. Ponto. Muitos aqui usavam esse provérbio, né? E Deus inspira aqui Ezequiel a citar essa parábola, quando nós vamos continuar lendo ela, falando disso, irmãos. Só que nós sabemos, irmãos, que o pecado é uma maldição. O pecado, segundo Romanos 5, fala que é uma ofensa a Deus. Irmãos, se nós hoje não entendemos e obedecemos a palavra, toda maldição, irmãos, que é por causa do pecado, que vai passando, né, de uma geração, de uma para outra, quando alguém na família aceita Jesus como Salvador, irmãos, Gálatas 3,13 fala que Jesus fez maldito por nós. A maldição é quebrada. Irmão, para com esse negócio de herança hereditária, irmão. Irmão, você aceitou Jesus, quebrou a maldição, a condenação do pecado. Você é livre em Cristo, irmão. Os seus familiares, cada um, que é salvação individual, vão ter que aceitar Jesus como Salvador. Vão ter que confessá-lo como Deus e Senhor. Romanos 10, 8, 9 e 10 fala isso. Irmão, para com esse negócio de maldição hereditária. Para com isso, irmão. Jesus já quebrou isso, irmão, na cruz. Você aceitou Cristo? Não existe isso mais sobre o seu filho, sobre sua filha. Se o seu tio lá atrás passou por isso, seu avô, não sei quem. Acabou, irmão. Você aceitou Jesus, quebrou. Não tem isso, irmão. Ah, sou de Jesus e tem maldição hereditária. Isso não é bíblico, irmão. Isso não está na Bíblia. Irmão, estamos citando aqui a palavra. A palavra. Agora, irmãos, o homem e a mulher que conhece a verdade, que deixou de ser ignorante, quiser por sua própria vontade própria viver na vida do pecado, esse tal morrerá. É escolha, é vontade dele, não é a vontade de Deus. Mas a Bíblia fala na epístola de João, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. É um pecador arrependido, irmão. Não tem mais maldição sobre ele. O pecado não domina mais, porque ele é livre em Cristo Jesus. Ele é livre da maldição do pecado. Jesus o libertou. A Bíblia diz assim, verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Irmão, o pecado, nós somos libertos dele. Não há mais maldição do pecado. Você é filho e filha de Deus hoje, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Versículo 6. Não comendo sobre os montes,
nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, que, contaminando a mulher do seu próximo. Versículo 6, continuando, nem chegando a mulher na sua separação. 7, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com roupa. Versículo 8, não dando o seu dinheiro com usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem. 9, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Versículo 10, e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer coisa destas coisas. Irmãos, você vê aqui que na palavra Deus está citando várias situações que a pessoa pode viver, e ela sendo de Cristo hoje, sendo de Deus hoje, ela não vai fazer errado. Aqui está falando de ajudar o próximo, de não ir adentrar a mulher do próximo, que isso é pecado. Irmão, quem vive hoje para Cristo, na justiça de Deus, na lei de Deus, na palavra de Deus, não comete tal coisa, não pratica tal coisa. Porque o cristão que entende a palavra, sabe que ele ama a Deus e obedece a sua palavra. Não pratica aquilo que vai desagradar a Deus, porque Jesus falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É a demonstração de amor a Deus, é a gente obedecer a sua palavra, porque em Cristo somos livres, irmãos. Você vê que o versículo 10 começa a citar um assunto aqui, que nós vamos continuar lendo até o 15 para a gente explicar ele agora, né? Aleluia. 11. E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre montes e contaminar a mulher seu próximo, oprimir ao aflito, necessitado, praticar roubo, não tornar o penhor, levantar os seus olhos para ídolos e cometer abominação. 13. Emprestar com usura, receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez certamente. Morrerá, e o seu sangue será sobre ele. 14. Eis que também ele gerar um filho que veja todos os pecados de seu pai, e fez, e vende-os, não cometer coisas semelhantes. 15. Não comer sobre montes, não levantar os seus olhos para ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo. Não, os irmãos, vê que Ezequiel nos cita diversas situações que o povo fazia, né? Idolatria, a demônios, ídolos, subia nos montes onde os povos sacrificavam ali para ídolos, idolatria. Irmãos, e a mulher do próximo, pecado. Irmão, emprestar o dinheiro com usura, a juros, receber demais, né? Defraudar o próximo. Você vê que é citado coisas que o povo fazia, irmãos. E aqui está dizendo, o tal que fizer isto morrerá. Por que morrerá, irmãos? Porque é pecado. Irmão, hoje o mandamento continua, irmão. Claro que há coisas que acontecem no Velho Testamento que hoje nós no Novo não precisamos fazer. Mas desobediência à Bíblia, ao mandamento, é pecado, irmãos. E o pecado, se ele não é, a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando não há arrependimento e abandono do pecado, o caminho é o da morte, irmão. E se qualquer um de nós morrermos na prática do pecado, do erro, irmão, a gente não vai para o céu, irmão. Mas quando há arrependimento, igual nós lemos aqui, até o versículo 15, do capítulo 18 de Ezequiel, abandono de pecado, há uma conversão, a gente vira as costas para o pecado, para o mundo, e volta-se para Deus, irmãos, Deus não lança em rosto, e aquele pecado é perdoado, irmão. Tem que haver arrependimento, abandono de pecado e uma aliança renovada, restaurada com Cristo. Irmão, exemplos na Bíblia de pessoas que pararam, que deixaram, que abandonaram o Senhor, tem muitos, irmãos. O filho pródigo é um. Só que lá, quando ele estava lá ia comer as bolotas, ele lembrou, na casa do meu pai, o serviçal
come bem. E ele falou assim, eu vou ser como serviçal. Irmãos, e quando o pai vê ele vindo, irmãos, há uma festa. Assim é Deus hoje, irmãos. Quando um pecador se arrepende, irmão, do erro, da falha, e reconhece que só Cristo, só o sacrifício dele na cruz do Calvário, só o que ele fez por mim, por você, pela humanidade, pode o redimir de toda a sua culpa, que é o erro é em mim e em você. O errado somos nós, irmão. Mas Jesus perdoa. Jesus não se lembra mais do pecado perdoado e nós temos o direito, o poder de ser chamado filho e filha de Deus. Pela graça, o favor imerecido. Meu irmão, a Bíblia fala em João 15, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Jesus que nos escolheu, irmão. O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração, você que está vendo o vídeo pela primeira vez, ou segunda, você que não crê em Cristo, de você o reconhecer nos seus caminhos, porque a Bíblia fala que Ele vai endireitar as nossas veredas, irmãos. Jesus tem esse poder, irmão, de religar. A religião não tem, mas Jesus tem. Nós a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Cristo, aleluia, é o autor e consumador da nossa fé, irmão. É no nome dele que nós vamos ser salvos. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 16. E não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, nem roubar, não der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com roupa, desviar ao aflito da sua mão, não receber usura, juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos. O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai e certamente viverá. 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. 20. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os mandamentos, e o praticou, por isso certamente viverá. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Irmão, é individual, irmão. Salvação é individual. Quando você pega esse texto e compara lá com Mateus 25, quando fala ali dos justos, ali das ovelhas e dos bodes, o justo, irmão, faz com amor, se dedica, irmão, busca, reconhece que é pecador, é um pecador arrependido, ama a Deus, ama a Cristo, quer estar com Ele. Agora, o bode, que fala de comparação, irmão, não faz nada disso. Irmão, não tem temor, não tem respeito, não reconhece Deus no seu caminho, não honra. Honrar a Deus, irmãos, é na atitude, na ação, é no caráter, é no dia a dia, é no cumprimento do mandamento. Então, a alma que pecar é individual, morrerá. Aqui não é o pecado do pai para o filho, nem do filho para o pai. É individual, irmão. Cristo é hoje, aleluia, para quem ainda não aceitou Ele, o que perdoa os nossos pecados e nos leva para o céu, irmão. Você está na presença de Deus, irmão? Aleluia. Está lutando? A Bíblia diz que o reino dos céus é ganhado da força. É a força mesmo. O Senhor é contigo. Vai te ajudar. Vai te fortalecer. Vai te dar vitória. Ô glória. Para permanecer na sua presença. Louvado seja Deus. 21. Mas se o ímpio se converter todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, proceder com retidão e justiça, certamente não morrerá. Arrependimento. 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. 24. Vamos ler até o 26, irmãos. Mas, desviando o seu justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a justiça que tiver feito, não se fará memória da sua transgressão com o que transgrediu, e seu pecado com o que pecou, neles morrerá. 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, acaso, de Israel, porventura não é meu o caminho direito? Não os vossos caminhos tortuosos? 26. Desviando o seu justo da sua justiça e cometer a iniquidade, morrerá por ela, na iniquidade.
iniquidade que cometeu, morrerá. Irmão, aqui está dizendo, se um ímpio se converter, se arrepender, pode ser o pecado que ele fez, irmão, vai ser perdoado. O ladrão da cruz, que não era mais ladrão, né, lá quando ele se arrependeu, foi salvo, irmãos. O Senhor Jesus perdoou de toda a sua mazela, que foi a vida inteira. Mas se nós agora, irmãos, não vigiarmos, não buscarmos refúgio em Deus, em Jesus, em Cristo, na sua palavra, e nós, não é Deus, nós nos afastarmos do Senhor, irmãos, e praticarmos o pecado, o erro, a falha, que aborrece a Deus, que causa uma separação entre nós e Deus, irmão, a gente morrer no pecado, a gente não está salvo, irmãos. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele sempre fala na sua palavra, vigiai e orai. Irmão, vigilância ao mandamento, à palavra, à comunhão, à santidade, a buscar o Senhor, para que a gente não saia, do caminho reto, do caminho da justiça, que é o caminho de Deus, irmãos. Vamos ler agora aqui, do 27 ao 32, para a gente encerrar hoje o capítulo 18 de Ezequiel, para a glória de Deus. Mas se converterdes o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará a sua alma em vida. A graça de Deus. 28. Pois que reconsidera que se converte de todas as suas transgressões, que cometeu, certamente viverá, não morrerá. 29. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos? A casa de Israel, não são tortuosos os vossos caminhos? 30. Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos. A casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, iniquidade. Não vos servirá de tropeço. 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredites. Busque um coração novo, um espírito novo, pois que razão morrereis ao casa de Israel. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Então Deus, irmãos, não tem prazer que o homem ímpio, que aquele que estava na sua presença, se afastou. Porque o único que se desviou, irmãos, não tem mais salvação, é o diabo e os anjos. Mas o homem e a mulher, mesmo que se afaste do Senhor, irmãos, Deus ainda o perdoa, Deus ainda restaura, Deus ainda traz ele da morte para a vida, para ele ser salvo, e ela salva na pessoa bendita e gloriosa de Jesus, irmão. Irmão, o povo dessa época aqui, irmão, questionava, queria murmurar, queria, irmãos, duvidar da misericórdia de Deus, irmãos, da bondade de Deus, irmãos, querendo jogar, parece que lançar em rosto isso que Deus pode fazer, irmãos, que é perdoar, restaurar, renovar, trazer de volta aqueles que querem a Ele. Irmãos, aqui diz, convertei-vos e vivei. Tem que haver conversão, irmãos. Tem que haver mudança de hábitos, de práticas. Irmão, quem é de Cristo hoje não vive no mundo mais. Não tem amor mais nas coisas do mundo, irmãos. Vivemos no mundo, sim. Nós temos que estar na nossa aliança todo dia, através do sangue de Cristo, sendo renovada. Irmãos, Deus nos fortificar, Deus nos ajudar, Deus nos segurar pelas mãos para a gente não voltar para trás, irmão. Mas como fala o apóstolo Paulo, fala ali em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que passaram. Hoje eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É continuar caminhando, é um progresso, é uma caminhada todo dia. Isso, irmãos, na presença de Deus. Abandono de pecado e viver na vida de Deus hoje, irmãos, que agrada a Ele, amém? Irmãos, Ezequiel 18 concluído, Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, nos ajude aí no canal, irmãos, deixando um joinha, compartilhando esse link, né? Isso tudo para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.